Este é o CNN Money, o podcast que te ajuda a tomar as melhores decisões. Hoje é quarta-feira, 29 de junho. Eu, Thais Herede e Priscila Yasbeck, vamos juntas deixar você informado de tudo que é mais importante na economia no Brasil e no mundo. Ô, minha gente, aqui vocês sabem que a música popular brasileira encontrou um jeito bem simples para dizer que o que nasce torto dificilmente se ajeita depois. Vocês sabem de que música eu tô falando, eu não vou cantar aqui. Bom, olha lá. Priscila Yasbeck fazendo aqui a cantoria aqui de fundo, né? Mas vocês já entenderam de que música eu tô dizendo? E esse ditado popular, ele é muito verdadeiro quando a gente acompanha o que está acontecendo na discussão da PEC dos combustíveis, porque ela surgiu como uma solução. Primeiro, vocês vão se lembrar, parece que faz uns 18 anos, mas faz só semana passada. Ela surgiu como uma solução para compensar a perda de arrecadação dos estados com ICMS menor e também para liberar o governo tanto das amarras do teto de gastos, como gerar ali um indulto prévio para o governo não descumprir a lei eleitoral que proíbe criação de benefícios, qualquer tipo, em ano de eleição. Pois bem, em poucos dias, não meses, né, ou eras, como a gente às vezes acha, de tanta discussão, a PEC dos combustíveis mudou de propósito para dizer o seguinte, não, nós não queremos dar dinheiro para o Estado, não. Nós vamos mandar o dinheiro direto para a conta de quem está sendo mais atingido pelo choque de custos. As famílias mais pobres e os caminhoneiros, basicamente. Aliás, isso foi sempre apontado como a medida mais eficaz. E nem assim a coisa desentorta, porque o que a gente vê no Brasil é o seguinte, minha gente, a formulação de propostas de emendas à Constituição acabou virando um caderninho de rascunho de projeto político. Isso enfraquece esse mecanismo da PEC, de mexer na pedra, né, do que está gravado em pedra. E, ao mesmo tempo, acaba imobilizando o país, porque a Constituição brasileira ela acaba tendo detalhes tão pequenos de nós todos, né? Coisa que não existe em outro lugar do mundo. Então, tudo que vai para a Constituição acaba enrijecendo a flexibilidade e a mudança para aquilo que é realmente prioritário na condução do país como um todo. Então, aí vocês imaginam o seguinte, se está fácil assim mexer na Constituição, mesmo que seja do jeito torto, imagine trocar a diretoria da Petrobras. Hoje, Caio Paz de Andrade faz a sua primeira reunião com o Conselho Administrativo, que é esse ainda, que vai trocar. Vocês se lembram, né? Que tem os nomes indicados pelo governo, que estão sendo avaliados pelos comitês internos da Petrobras, depois tem a assembleia a ser convocada dos acionistas e a formação de um novo conselho. Mas o Caio Paz de Andrade, como ele se antecipou a isso tudo, ele se reúne hoje com o conselho que está lá. E na pauta, pelo menos do ponto de vista ali do que quer o governo federal, mudança na diretoria, mudança na estratégia, o governo quer botar os dois pés dentro da Petrobras, usando o sapatinho de Caio Paz de Andrade. Ontem, o ministro Adolfo Saxida, do Ministério de Minas e Energia, voltou ao Congresso Nacional, foi lá falar numa das comissões da Câmara dos Deputados e criticou de novo o lucro da Petrobras. Diz que é um absurdo, que é o maior lucro do mundo, distribui dividendos. E aí a gente começa a se perguntar o seguinte, tá bom, podemos discutir aqui como é que faz para tributar, por exemplo, as empresas que lucram demais, por que elas lucram demais, mas será que é tudo muito ruim? Será que no passado esse lucro tão exacerbado já não beneficiou o governo que não reclamou nunca, que não reclamou de nada? A Priscila Yasbeck fez um levantamento aqui da quantidade de dinheiro que a Petrobras já mandou para o governo federal só nos últimos 3 anos. Presta atenção. Bom, então, ontem o ministro Adolfo Saxida falou que a Petrobras é a segunda no mundo que mais paga dividendos, é a terceira em lucro, e falou isso com um tom de acusação, né? Como se isso fosse ruim. Mas é importante a gente trazer aqui essa visão e explicar as coisas com muita calma, porque são conceitos complexos e que às vezes precisam de uma respirada pra gente entender, então, o que acontece. A gente vai mostrar, então, quais são os recolhimentos que a Petrobras gerou pro governo nos últimos anos. Quem quiser acompanhar também no CNN Money na TV, no YouTube, quem já viu também, viu que a gente mostrou uma tela bem explicativa de como que a Petrobras ela aumentou a contribuição em impostos e participações para o governo ao longo dos últimos anos. Então, em 2021, que é o dado mais recente de ano fechado, a Petrobras recolheu quase 203 bilhões de reais em tributos próprios, também retidos de subsidiárias, que é dinheiro que vai para o cofre público, né? Esse é um dos maiores valores já pagos pela Petrobras
para o governo, só perde para o ano de 2019, porque em 2019 teve uma participação especial dos bônus de assinatura por causa de leilões e concessões, principalmente o leilão do excedente da cessão onerosa, que sozinho contribuiu com um bônus de assinatura de 61 bilhões de reais. Mas fato é que de 2020 para 2021 aumentou em 70% essa contribuição da Petrobras que vai para o governo, né? Contribuição não é o termo técnico certo para falar sobre esse bolo de dinheiro que vai para o governo, mas basicamente foi um bolo de dinheiro ali de 203 bilhões de reais que foi direto para os cofres públicos por causa da Petrobras, entre participações especiais do governo, royalties, impostos e também dividendos, que são os lucros que a Petrobras distribui para os seus acionistas, e o governo é o principal acionista da Petrobras, portanto recebe a maior fatia. Também tem os dados trimestrais que mostram que essa tendência de aumento da contribuição da Petrobras, do recolhimento de impostos que vai para o governo, também está aumentando ao longo dos últimos trimestres. Então, no primeiro trimestre de 2022, a Petrobras pagou quase 70 bilhões de reais aos cofres públicos entre lucros, tributos e participações governamentais. Ficou perto disso, cerca de 69 bilhões de reais também, o que a Petrobras gerou no último trimestre do ano passado. Então, as empresas de petróleo como um todo, não só aqui no Brasil, como no mundo todo, elas de fato estão lucrando mais, estão ficando mais rentáveis por causa da alta do petróleo, que acontece não só aqui no Brasil, como em outros países, resultado de guerra na Ucrânia, resultado também da pandemia. Então, essa valorização do petróleo, para essas empresas acaba sendo positivo, acaba gerando um resultado, uma receita muito melhor. Mas, por que não dá para criticar isso do jeito que o governo vem criticando, do jeito que o ministro vem criticando? Por que todos os economistas sentem calafrios quando isso acontece? Porque, de fato, a Petrobras é uma das empresas que mais gera arrecadação para o governo. Então, esse dinheiro é um dinheiro que sai da Petrobras, vai para os cofres públicos, esses mais de 200 bilhões de reais do ano passado, 246 bilhões de reais em 2019, é um dinheiro que vai para os cofres públicos, e dos cofres públicos é o dinheiro de todos nós, né? O dinheiro público. Estava conversando com o Einar Rivero, da Economática, que ele é bem especializado aí nessa análise de dados. O que ele falou é que a Petrobras era uma empresa que sangrava muito, é o sonho de qualquer empresa ser rentável como a Petrobras. Ele falou que a empresa ficou mais eficiente, a avaliação que todos os economistas, especialistas fazem. E aí o que ele disse é que da Petrobras, do lucro da Petrobras, ela gera para o governo pagamento de dívidas, porque o BNDES é credor da Petrobras, também gera imposto de renda, gera também os dividendos. Então, é um cofrinho de dinheiro, digamos, ali para o governo. E esse dinheiro que vai para os cofres públicos é também um dinheiro do brasileiro. Então, nas palavras dele, não tem nada de absurdo o lucro da Petrobras, como alguns integrantes do governo falaram aí nos últimos tempos, o ministro Adolfo Saxida também falou, o governo deveria estar comemorando que a Petrobras está cada vez mais eficiente, mais rentável, porque isso gera retorno para o próprio governo. E, nas palavras dele, é o sonho de qualquer empresa do mundo ter uma rentabilidade como a que a Petrobras tem hoje. A grande discussão, que é o que a Thaís observou muito bem quando a gente estava falando sobre isso no CNN Money, é o que o governo faz com esse dinheiro, né? Que é o que a gente tem falado aqui recorrentemente. Então, o problema não é a Petrobras lucrar, isso tá certo, e isso é bom para o governo, é bom para todos nós. A questão é como que esse dinheiro daí que sai para a Petrobras, entra nos cofres públicos, é administrado e retorna para a população, né? A discussão é o que fazer, como usar esse dinheiro. Será que para amortecer o preço dos combustíveis, para fazer programas sociais? Essa discussão que deveria ser feita. Mas por que isso não está acontecendo e o governo fala sobre redução de impostos estaduais, vai jogando a batata quente para outro lado? Porque o governo não quer mexer nesse dinheiro, porque é uma das bandeiras do atual governo, inclusive do ministro Paulo Guedes, ter esse dinheiro usado para aumentar o superávit e como uma bandeira também nas eleições, em ano de eleição. Essa é a avaliação de vários economistas. Até tem alguma ideia de usar uma parte dos dividendos para alguns dos subsídios que estão sendo discutidos, mas a gente entra numa espiral aí de discussão que não faz sentido, né? Porque a gente está falando de dinheiro público, né? Então, assim, por que o governo não fala desse dinheiro para falar sobre subsídios, né? Então, realmente fica uma conversa um pouco que não faz muito sentido, né? E também não leva a lugar nenhum e a gente fica girando em círculos. Mas, quem falou também sobre isso com a gente foi o Gustavo Cruz, da RB Investimentos. Ele também falou sobre essa questão específica da Petrobras e dos lucros da Petrobras, mas também do ponto de vista do quanto que, para uma economia, é importante ter um mercado de capitais desenvolvido e empresas funcionando bem. Eu acredito que ainda exista, sim, uma sensação mais negativa da população com o dinheiro das empresas, com o lucro das empresas. Você vê nas próprias pesquisas que estão sendo feitas agora sobre privatização. Então, a sensação, por mais que pareça um pouco distante, mas a população ainda tem uma rejeição. Cerca de 43% das pessoas no Brasil acham que privatização seria negativo, porque aí o lucro não chegaria à sociedade. Enfim,
existe uma confusão entre entender que uma empresa lucrativa ela gera sim benefícios para a sociedade. A Petrobras, que vocês estavam mencionando, ela investe cerca de 7 a 10%, isso depende do ano, de tudo que é investido no Brasil. Se você pega o investimento do PIB ano após ano dos dados do IBGE, a Petrobras, ela sozinha faz esse valor. E fora tudo que ela repassa em termos de iniciativas sociais. Agora, em 2022, a gente está vendo quase 300 milhões de reais em doação para o gás de cozinha. A gente tem centenas de milhões de reais investidos em projetos sociais de meio ambiente, de educação e por aí vai. E a Petrobras, só voltando, ela não, se a gente voltar poucos anos atrás, em 2014, quando ela não consegue nem publicar balanço, 2015, ela teve que revisar para baixo os seus planos de investimento por não conseguir ter seus balanços auditados. E isso sim é bem negativo para a sociedade, quando a Petrobras vai mal. Ela revisando para baixo, ela não conseguindo ter seu balanço auditado, ela não consegue renovar suas dívidas, alongar suas dívidas, as pessoas cobram mais para emprestar para a Petrobras, e aí ela tem menos recursos disponíveis para investir. Bem, minha gente, tá aí. Esse é um dos fóruns de discussão sobre como lidar com o aumento de preços dos combustíveis no Brasil, né? A Petrobras. O outro é o que está acontecendo no Congresso, como eu disse há pouco, o projeto lá da PEC dos combustíveis, que nasceu torta e vamos ver se vão conseguir reinventar a lei da física. Mas, de qualquer forma, o parecer deve ser lido hoje de manhã. Como a gente sempre ressalva aqui para vocês, a gente grava o podcast muito cedo, portanto, não sabemos ainda o que vai sair do parecer do Fernando Bezerra. Vamos fazer essa repercussão aqui quando tivermos... Aliás, a gente está esperando por esse momento, né? Desde segunda-feira, mas o senador vem adiando a apresentação. Mas o que tem de mais novo em toda essa divisão ali do dinheiro que eles querem distribuir é, além de aumentar o Auxílio Brasil, Vale Gás, dinheiro para os caminhoneiros e alguma ajuda, gratuidade para os idosos no transporte público, surgiu agora a ideia também de zerar a fila do Auxílio Brasil, né, que hoje tem lá cerca de 1 milhão de pessoas. E aí a confusão fica grande, porque o Auxílio Brasil é do Ministério da Cidadania, a distribuição deveria ser por qual lista? Pelo Cadastro Único, pela lista da cidadania, pela lista do, sei lá, nem sei, assim, onde é que está a informação que garante que os R$1.000, por exemplo, para os caminhoneiros, vão para os caminhoneiros, vai para um sujeito que é caminhoneiro, ou que está completamente defasado numa lista que ninguém tem. É no Ministério da Infraestrutura? Será que tem alguma coisa na Agência Nacional de Transportes? Enfim, uma das grandes discussões aí na tentativa de desentortar essa raiz é exatamente como fazer para distribuir o benefício. Ainda mais depois do que a gente viu acontecer com o auxílio emergencial, né? O Tribunal de Contas da União já aprovou que foram bilhões do dinheiro todo distribuído, bilhões foram para quem não precisava. Então, vamos aguardar o parecer para ver qual foi a solução que eles encontraram para todos esses desafios. O ministro Paulo Guedes fez ontem a participação num evento para falar sobre telecomunicações e tal, e, de novo, apresentou um Brasil maravilhoso, né? Um Brasil que está crescendo, que vai crescer 3% ao ano. E, como eu já falei várias vezes, o ministro está no papel dele, ministro da Economia de qualquer país, né? Ele tem que ser ele tem que mostrar o que está acontecendo de bom, mas ele também não pode se descolar muito da realidade. E o Paulo Guedes acaba caindo um pouco na própria armadilha quando ele diz, por exemplo, sozinho, ele diz que o governo está devolvendo poder de compra aos brasileiros. Ora, a inflação está em 12%, né, ministro? Ainda não deu para entregar isso não, né? Tá longe disso. Aí ele diz, a massa salarial aumentou. Também não. A renda do trabalho no Brasil está quase 7% abaixo do que estava na pandemia. Ele fala, por exemplo, dos investimentos que vão vir para o Brasil. São muitos mesmo, em infraestrutura, que é um investimento que o Brasil precisa receber. Mas precisa haver algum bom senso aí, né? Algum equilíbrio entre aquilo que realmente vai acontecer e pode ajudar o Brasil a crescer e o que está acontecendo agora. O que está acontecendo agora é 33 milhões de pessoas passando fome, uma taxa de desemprego que, graças a muitas coisas, né, muitos fenômenos, inclusive por medidas adotadas pelo próprio governo, está baixando, mas ainda é muito alta. Então, tivemos ontem o CAGED, 277 mil vagas, uma bela surpresa. Qualquer vaga de emprego que se crie no Brasil é sempre motivo de comemoração. Isso pode ser, sim, uma alavanca para o crescimento. O ministro Paulo Guedes tem razão quando chama atenção para isso, mas o contrassenso e o contraponto
movimento vem do Banco Central, por exemplo, que está dizendo, olha, com essa taxa de juros que nós estamos subindo aqui para lidar com essa inflação, a atividade econômica uma hora vai sentir, não tem jeito. Nós também conversamos com o Gustavo Cruz sobre isso, sobre se esse Brasil que o ministro Paulo Guedes tanto quer, porque é legítimo ele querer esse país que ele descreve, né? Se é o Brasil que temos hoje na realidade. Não é exatamente isso que a gente está observando. A gente sabe que tem, sim, uma retomada no primeiro tri, no segundo trimestre do ano, que realmente a gente tem visto como surpresa, com a população indo muito em setores que ficou mais represado nos últimos anos, então parte de hospedagem, de turismo, de alimentação fora de casa, de serviços como eventos, todos eles estão empregando mais no CAGED, eles estão reagindo mais nos dados do PIB, os dados de confiança de serviço têm avançado, já fazendo uma previsão do que vem hoje, e a atividade também tem sido revisada, puxada por esses setores. Então, isso é algo específico da retomada da pandemia. Mas, de novo, o que realmente faz a diferença para a gente conseguir chegar e corroborar o que o Paulo Guedes mencionou, seria se a gente tivesse as condições de mercado mais estáveis, se a trajetória da curva de juros estivesse menor para um prazo mais longo, e aí sim você conseguisse atrair mais investimentos que são mais de longo prazo, você conseguisse atrair aqueles investimentos que não dependem exatamente de um outro benefício, de um outro subsídio específico para um mês, não tivesse que ficar nessa discussão de sempre. Aí sim, a gente conseguiria falar que a gente está se distanciando do resto. E, infelizmente, também o mundo está desacelerando. O Brasil, por mais que seja uma economia considerada muito fechada, os Estados Unidos é a segunda maior parceria comercial do Brasil, então se eles desacelerarem, a gente acaba vendendo menos para eles. A China está nesse momento de política de Covid-0, e é nosso principal parceiro comercial, então a gente vai acabar vendendo um pouco menos do que o previsto em janeiro para a China. Então tudo isso é relacionado também. Mas esses benefícios que estão sendo discutidos, tudo isso é para dar uma sensação por um período, não que realmente eles vão se manter e aprovado isso, é garantia de crescimento de 3% para os próximos anos. Acho que muito pelo contrário. Bom, a gente ouviu então o Gustavo aí fazendo essa análise sobre o momento que a gente está vivendo, um momento de crise lá fora, né, que não permite aos governos, às economias serem mais positivos, né, mais otimistas. E é muito do cenário que a gente está vendo mexer também com os mercados nesse momento. Então, ontem, vale falar, as commodities subiram, a China com a reabertura, que foi considerada, inclusive, a flexibilização da quarentena para quem chega do exterior, foi considerada uma das medidas mais importantes em termos de relaxamento ali do lockdown, desde o início da implantação da política de Covid-0 lá na China. Então, por isso, os mercados estavam subindo bem no começo da semana, estava ajudando a nossa bolsa, que a nossa bolsa é muito focada em commodities, mas até mesmo com a alta das commodities ontem, ainda assim o Ibovespa, a nossa bolsa, caiu, acompanhando as quedas lá fora, porque a gente tem um cenário aqui mesmo com as commodities trazendo dinheiro estrangeiro, ainda com todas essas questões aí da nossa bolsa ser muito ligada às commodities, tem um risco fiscal que está pesando muito sobre os ativos, uma incerteza muito grande. Então o dólar também subiu, foi para cima de R$ 5,25 ontem. É um cenário que ele vem muito focado por essa questão da percepção de risco, do risco fiscal, já que sempre que tem uma alta das commodities, normalmente o nosso mercado segue aí esse rumo de alta também na bolsa e o dólar cai, mas não foi o que aconteceu ontem. Nosso mercado caiu e o dólar subiu diante desse risco fiscal. E aí, como eu disse, então, essa questão da China, da reabertura da China, estava impulsionando os mercados no começo da semana, mas estamos em um momento de bear market, em mercado de tendência baixista. Então, no mercado em tendência de queda, esses respiros, eles acabam sendo muito breves. Então, uma notícia positiva vai dar uma inspirada ali nas bolsas, uma impulsionada, mas são respiros que acabam não se sustentando e logo o mercado volta para sua trajetória de queda, e foi o que aconteceu nessa terça-feira, depois que saíram os dados de confiança do consumidor nos Estados Unidos, que foram para o pior patamar em 16 meses. E aí, nesta quarta-feira, a gente tem uma agenda cheia de indicadores, de falas de presidentes de Banco Central. Às 9h30, pelo horário de Brasília, a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, vai se encontrar com o presidente do Fed, do Banco Central Americano, Jerome Powell. Eles vão fazer um fórum, vão falar provavelmente sobre juros e os investidores vão ficar de olho em próximos rumos dos juros, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, pistas sobre isso, sobre os programas de estímulos. Então, isso gera muita cautela no mercado.
Tem também o dado do PIB do primeiro trimestre dos Estados Unidos, fala do presidente do Banco Central da Inglaterra, fala também do membro considerado mais duro do Fed, o James Bullard. Então, tudo isso acaba deixando o mercado mais volátil e também mais cauteloso. E aí, para fechar ali o mercado externo, saiu o dado já de inflação da Espanha, até o momento que a gente está gravando, agora por volta de umas 8 da manhã, mas saiu já o dado de inflação na Espanha, veio acima de 10% no acumulado em 12 meses, que é a primeira vez que a inflação na Espanha superou 10% desde 1985. Tem também dados de inflação na Alemanha, alguns dados preliminares já saíram, ficaram dentro do esperado, mas mais dados vão sair mais tarde. Então, resumindo a ópera aqui do mercado hoje, eu queria trazer aquela frase recente do Michael Burry, que foi o Christian Bale no filme A Grande Aposta. Recentemente, ele fez um tweet, e logo depois apagou, como ele sempre faz, falando o seguinte, abre aspas, como eu disse na crise de 2008, é como assistir a uma queda de avião. Machuca, não é divertido e eu não estou sorrindo. Ele disse, então, em alusão ao mercado financeiro, ele que foi o Christian Bale lá do filme, que apostou na queda do mercado americano em 2008, antes de todo mundo ver o colapso dos mercados. Então, com isso, e com esse tom pessimista do mercado, impossível, né, Thaís, aqui a gente não achar que realmente a fala do ministro Paulo Guedes foi muito otimista perto desse cenário todo de bear market que a gente está vendo, ainda que o ministro da Economia esteja no papel dele de ficar traçando cenários positivos. Sim, nós ouvimos o Gustavo falar, né? Os Estados Unidos é o segundo maior parceiro comercial do Brasil. Se eles comprarem menos, a gente exporta menos, né? A exportação tem um peso importante no PIB brasileiro. Então, minha gente, vamos com calma, que o Andor é de barro. Por falar em Andor, 29 de junho, dia de São Pedro. Para você que é devoto, hoje é dia de bater aquele papo, né? Com São Pedro e falar obrigada por tudo, pela consciência e pela lucidez e pela saúde. Com ela a gente vai para qualquer lugar. Se cuidem, um beijo, até. Tchau! Com apresentação, pauta e coordenação editorial de Thaís Hered e Priscila Yazbek, este podcast é produzido pela CNN Brasil, com edição da Maremoto. Produção, Larissa Coelho e Fabrício Julião. Edição e sonorização, Felipe Gomes. Coordenação técnica, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Você também pode ouvir o CNN Money no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.